Natal de 2010, na cidade de Manizales, aqui na Colômbia, houve um incêndio. E a igreja do bairro foi totalmente queimada. Olha as imagens, foi um incêndio bem grande. E olha o que sobrou. Nada. Que barbaridade. Com toda essa destruição, sobraram as hóstias. Intactas. O padre disse que isso foi um milagre. Eu entendo. Vamos ver. Preciso descobrir o que aconteceu naquela noite. A igreja fica a 1 hora de avião de Bogotá, em Manizales. Talvez o padre Gilberto, testemunha dos fatos, me dê alguma resposta. Padre Gilberto? Como vai, senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber. Essa é a igreja onde aconteceu o incêndio. Foi aqui que o incêndio aconteceu em 2010, às 11h05 da noite. Gritaram, a capela pegou fogo. Saí correndo e só vi fumaça e chamas. Foi em 24 de dezembro, em 24, pleno Natal. em pleno Natal de 2010. O incêndio começou por trás. Parece que foi um rojão. Estavam soltando fogos. Sim. O rojão entrou pela janela e caiu bem onde tinha um galão de gasolina. E foi então que o fogo começou forte. Muito forte. Esse é O sacrário. o sacrário, o tabernáculo. Sim, sim. Está completamente carbonizado. Tudo que havia aqui virou cinzas e carvão. E olha que o sacrário, eu queria que olhasse até onde o fogo queimou. O que mais me surpreende, pelo menos a mim, é que tudo queimou, menos aqui onde o cibório estava. E aqui dentro? O que havia? Eram as hóstias não consagradas, como pode observar. Essas são as hóstias Sem sem consagrar, consagrar. que estavam ao lado. Totalmente carbonizadas. Carbonizadas. E as hóstias consagradas não ficaram nesse Não, estado? no fim ficaram intactas. Ficou tudo intacto. Queimou somente a parte que não tinha contato com o cibório, com Jesus, a Eucaristia. E quando chegou perto, parece que o fogo parou por aí. De todo o fogo que subiu, somente queimou aqui e aqui não. O que você sentiu? Sinceramente, vontade de chorar. Por que acha que tudo foi queimado, reduzido a cinza, menos a Eucaristia? Jesus está realmente nesse pão. Se tornou realidade o que Jesus mesmo disse na última ceia. Este é meu corpo que será entregue por vós. Esta é a Eucaristia que viveu após o incêndio. É incrível ter ficado tão bem conservado. Não houve danos nem nesta hóstia aqui. E nem mesmo a fumaça chegou aqui. Nada, nada. Está intacta. Olha, vendo isso, é difícil imaginar a intensidade desse incêndio. Existem mais evidências do que aconteceu naquela noite? Olha como ficou. O fogo era muito forte. Você fica totalmente impotente diante dessa situação. Quando os bombeiros chegaram, já estava tudo queimado e não Tudo tinha mais o queimado. que salvar. Já era muito tarde.
O telhado todo desapareceu. Tudo fica destruído, exceto o cibório com as hóstias consagradas. Obrigado. De nada. Obrigado, padre. Oi, Juan Carlos, e aí? Gabriela, estou vindo da igreja. Eu estive bem onde ocorreu o incêndio. Uhum. Escuta, eu vi o cibório onde eram guardadas as hóstias consagradas. E o que eu descobri... E que não sabíamos... É que as hóstias que não estavam consagradas... Ficaram em cinzas, totalmente carbonizadas. E as hóstias que estavam consagradas estão totalmente intactas. Eu vou te mandar uma fotografia. Para você poder ver o grau de carbonização em que elas ficaram. As hóstias que não estavam consagradas. Tá, já tô abrindo. E o interessante aí é que o interior do tabernáculo onde elas estavam não foi queimado. Dá pra ver aqui perfeitamente. A gente pode reproduzir isso. Eu vou mandar construir uma réplica e fazer os testes para ver o que acontece. Testes de laboratório a altas temperaturas para que nós possamos identificar se isso é fisicamente possível ou quimicamente possível. Tá, e em que temperatura realmente isto queima? Primeiro preciso descartar se existe algum componente que possa ter protegido aquilo do fogo. O padre Gregório pode me dar essa informação. Como vai? Desculpe incomodar, vai ser só um minuto, é rápido. Certo. Eu queria saber qual o processo de elaboração das hóstias. É um processo muito simples. Precisamos de um pouco de água, um pouco de farinha e colocamos essa massa no forno. Tem que ser numa temperatura baixa, porque as hóstias não podem tostar como pão. Onde posso ver esse processo, padre? Normalmente, quem produz as hóstias são as freiras nos conventos. Muitas pessoas quiseram ver o processo, mas as freiras não deixam entrar nos conventos. Aqui estamos falando das hóstias como um pão Sim. comum. Mas sabemos que se transformam em algo bem mais importante. Quando o sacerdote está rezando, pedindo a ação do Espírito Santo, o pão se transforma no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, como cremos os católicos. Podemos dizer que é um dom maravilhoso, um dom que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. É inexpressável. Após ver o estado em que a igreja ficou, é impossível imaginar como as hóstias se salvaram do fogo. Os bombeiros de Manizales apagaram o incêndio e também foram os primeiros a encontrar as hóstias. Começamos a combater o incêndio de fora da igreja, porque não dava para entrar. Que horas você entrou? Quando uma parte do telhado caiu e iniciamos o trabalho por dentro. Imaginava achar alguma coisa que pudesse ser recuperada? Não. Quando entrou, o que encontrou ali? Encontramos um baúzinho, bem pequeno, com algumas taças. Eram vários cálices grandes que eu não sei como ficaram inteiros, porque realmente estavam muito quentes, fervendo. Isso se chama sacrário, é feito de madeira. E aqui dentro tem um forro quase intacto. Como pode o interior ser preservado com o exterior carbonizado a essa temperatura e se manter assim? Não tem explicação para isso. Pela quantidade de fogo que havia, a radiação e a temperatura, isso devia ter queimado. Ficaram apenas as hóstias, o cálice e essa parte onde eles estavam não queimou. Isso para mim é inexplicável. Eu não tenho como explicar. Tá certo. Muito obrigado. De nada.